Promessa e propósito. Quantos de vocês já ouviram, dentro das congregações, que Deus tem um plano, Deus tem uma promessa para a sua vida? Quantos de vocês já ouviram que Deus é fiel à sua promessa e que tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir? Quantos de vocês já ouviram isso? A pergunta que eu faço é, o que Deus te prometeu, querido? Você quer entender esses mistérios e sair de uma religião vazia, onde você está sendo enganado por falsos líderes religiosos, falsos profetas e falsos pastores? Fique comigo até o final e vamos tentar juntos, à luz da palavra de Deus, desvendar esses mistérios e trazer verdade aos vossos corações para que vocês parem de ser enganados por homens, para que quando Jesus voltar, nenhum de nós precise fugir envergonhado. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender está escrita em João capítulo 6, no versículo 28, que diz assim: Então lhe disseram os judeus, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a única obra de Deus, que creiam naquele que Deus enviou. Irmãos, Cristo é o enviado de Deus, o Messias prometido por Deus e profetizado por Moisés. Moisés disse, virá um outro profeta após mim, e ele vos guiará, e a ele vocês devem obedecer. Moisés é o autor, entre aspas, né, da velha aliança. Nós sabemos que Deus fez a velha aliança e Deus fez a nova aliança. Mas Moisés é o precursor, essa é a palavra que eu buscava, da velha aliança. E Cristo é o precursor e autor da nova aliança. Nós hoje vivemos na velha aliança ou na nova aliança? Porque se nós vivemos na velha aliança, nós seremos julgados por ela. Se nós vivemos na nova aliança, nós seremos julgados pela nova aliança. Muitos vão dizer, mas Cristo já pagou todas as minhas dívidas na cruz do Calvário, não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E isso é verdade, está lá escrito em Romanos capítulo 8. Mas a pergunta que eu faço é, você está em Cristo? Porque a promessa de Deus é para filhos. Se você é filho de Deus, você tem que ter a mesma conduta do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. E agora eu pergunto a você, você tem andado da mesma forma que Jesus andou? Nós temos vivido uma vida semelhante à vida que Jesus viveu na terra? Com amor, com mansidão, vivendo única e exclusivamente para amar e servir as almas que Deus queria salvar do lago de fogo? Porque se nós não temos a conduta de Jesus, ainda não somos filhos, nós somos servos. E mesmo Cristo sendo filho, ele foi submisso, ou seja, ele foi servo do Pai até a morte e cruz. Ou seja, se nem um filho sem pecado não conseguiu evitar a cruz, mas precisou passar por ela, vocês acham que eu e você vamos ter uma vida de libertinagem, fazendo tudo que a alma deseja, e promessa, e promessa, e promessa, e não vamos nos submeter à submissão? Pensem. A palavra diz que a mensagem da cruz ela é loucura para os que perecem. O que é a mensagem da cruz? Que nós temos uma natureza caída que precisa ser crucificada. Quando Cristo nos deu a salvação, ele deu a salvação na nossa alma. Mas Jesus deixou bem claro que a carne para nada aproveita, ou seja, Jesus não falou nada sobre salvar essa natureza humana aqui. Pelo contrário, ele diz em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga, pois quem procurar salvar sua vida terrena, vai perdê-la. Mas quem perder a própria vida por amor a mim, herdará a verdadeira vida, a vida eterna, que é a nova vida da nova aliança, prometida por Deus. Então eu não tenho outro caminho a não ser passar pela cruz. E o que é passar pela cruz? Nada mais é, irmãos, que nós sairmos de uma concepção de bem e mal, de certo e de errado, onde nós avaliamos e julgamos tudo com letra ou com o nosso senso egocêntrico de juízo, e nós agimos por conta própria e não pela luz da palavra de Deus. Quantas vezes nós pegamos versículos isolados da Bíblia para julgar irmãos de outra congregação, para criticar irmãos que talvez tenham se afastado da fé? Nós temos que entender que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela gera morte. E Paulo disse, a letra mata.
Muitos teólogos e muitos pregadores da palavra dizem que a letra que mata é a lei. Irmãos, tudo isso aqui é a lei. Não se limita aos 10 mandamentos. Não se limita ao Pentateuco. Não, tudo isso aqui é a lei. Tem alguma coisa aqui que nós não devemos observar, guardar e viver? Tudo que está aqui é lei para nós. Tudo que está aqui é o Logos. Então, quando Paulo diz que a letra mata, Paulo está deixando bem claro que se você viver por isso aqui de forma racional, você vai morrer. Porque você está usando a palavra de Deus para julgar os outros e não para viver ela. Deus tem promessa para a tua vida? Tem. Ele tem uma promessa, transformar você no caráter de Cristo. Transformar essa vida caótica e egocêntrica que você tem, onde você é uma sanguessuga só pedindo coisas para Deus, em alguém que seja verdadeiramente filho, que não precisa mais de provas sobrenaturais, nem de milagres, nem de promessas, porque você simplesmente entendeu que você é filho e que quando Jesus voltar, você vai com ele para a ceia das bodas. Essa é a Virgem prudente. Ela não tinha só fogo, que é exterior e aparente, mas ela tinha azeite, que é interior, é lá dentro da vasilha. Nós somos a vasilha de Deus. De nada adianta nós termos fogo se não tivermos azeite. Esse é o famoso, como diz no mundo, fogo de palha, que dura um tempinho e logo se acaba. Quantos cristãos que vocês conhecem, muitas vezes nós mesmos, nós estamos numa semana abençoada, cheio do Espírito Santo de Deus, queimando, cheio do fogo, da unção. E na outra semana, estamos mornos, não queremos ir no culto, não queremos mais fazer nada, não queremos mais ler a Bíblia. Por quê? Porque os nossos desejos humanos são frustrados. Muitos cristãos, eles querem bonança financeira, casamento, querem ser chamados de profetas na obra, de pastores na obra, de evangelistas. Eles querem cargos, títulos, eles querem reconhecimento, eles querem posição de liderança na obra de Deus, dentro da congregação. Para quê? Para serem vistos e aplaudidos por homens? Roubando a glória de Deus? Você não entendeu ainda que nessa terra você é servo? Que nessa terra você tem que dar a sua vida por amor a seu irmão? E que não interessa se o seu irmão bate palminha para você ou não, você o ama incondicionalmente. O que significa isso? Você ama o teu irmão independente de como ele te trata. Porque se você ama de forma condicional, teu amor não é amor, é uma lascívia. E os lascivos não vão entrar no reino. Você vai ter que passar pelo tribunal de Cristo e vai ser julgado, e talvez você não participe das bodas. Talvez você tenha que ser lavado pela grande tribulação, talvez você tenha que ser purificado pelo choro e ranger de dentes. Vai chegar um dia que Jesus vai dizer, os cordeiros à minha direita e os cabritos à minha esquerda. E aí, de qual lado você vai se sentar? Porque os cordeiros vão entrar para as bodas, mas os cabritos vão ser lançados nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar do lado esquerdo no dia em que o Senhor Jesus começar a julgar o seu rebanho. Eu quero ficar do lado direito. Eu quero que Jesus olhe para mim e diga assim, vinde bendito de meu Pai. Há uma mesa, há uma cadeira separada para você junto comigo na ceia das bodas. Você participará comigo do governo milenar. Eu conheço você. Eu não quero ouvir do Senhor Jesus que ele não me conhece. Você quer? Para que eu consiga chegar no propósito da promessa de Deus, que é crer naquele que Deus enviou, que é Cristo. E quem é que Cristo enviou? O Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que viver no Espírito. Eu tenho que comer da palavra de Deus dia e noite, me alimentar, me fortalecer dela e ter fé nela. E saber que a promessa que Deus me fez é tirar do meu coração tudo aquilo que é do diabo. Orgulho, soberba, ficar criticando os outros, ficar julgando os outros, falar mal dos outros, fazer fofoca. Isso aí é do diabo. A mentira. Quantas vezes nós nos pegamos mentindo? Mentirinhas bobas e bestas. Quantas vezes você já foi pego mentindo, você nem percebe. A consciência nem acusa mais. Por quê? Porque você está tão acostumado na mentira que quando a verdade entra, você se escandaliza e se ofende. Quando a verdade entra, você quer trocar de igreja, você não gosta, você não suporta. Por quê? Porque a verdade é a luz, e a luz queima as trevas e obriga as trevas a se retirarem. Nada há encoberto que um dia não seja revelado. Jesus disse, não julguem nada antes do tempo, porque tudo que está oculto um dia vai ser descoberto. Imagina tudo que você fez entre quatro paredes, tudo que você fez escondido.
um dia diante da presença de Deus, de Jesus Cristo e de todas as pessoas que você queria ser admirado por elas, todo aquele podridão vai ser revelado. E você vai fazer o quê? Fugir para onde? Você não vai ter para onde se esconder. Você não vai ter para onde correr. E aí eu pergunto, não é agora a hora de se arrepender, confessar pecados, pedir perdão e não mais fazer esses erros? Não mais cometer esses erros? Quantos de nós, dia após dia após dia, a consciência acusa, o Espírito Santo levanta profetas, a gente abre a Bíblia, cai bem numa palavra que a gente não gostaria de ler ela, uma palavra de sentença, uma palavra de juízo, e a gente pensa, isso aqui é para a igreja. Não, é para mim. Se abriu para você, é para você. Deus não está preocupado, quem é que vai ser o pregador da noite? Não, porque quem vai pregar é o Espírito Santo. Se vai ser o irmão fulano, o irmão Beltrano, não interessa, quem tem que pregar é o Espírito Santo. Ah, mas vai ser eu chamado hoje, então seja alguém totalmente vazio do seu ego, da sua soberba, da sua sabedoria humana, do seu conhecimento teológico. Vá lá vazio e deixa Deus te usar. É assim que funciona a obra. Quantas pessoas eu conheço que quando são chamadas para dar um estudo bíblico ou para ser o preletor da palavra num domingo, elas ficam a semana toda estudando Bíblia, porque elas querem chegar lá e causar uma boa impressão. Elas querem chegar lá e pregar bonito. E aí quando elas não têm mais o que dizer, que elas meio que engasgam, porque elas estão cheias de teologia humana, aí elas começam a orar em línguas. Deus tem uma promessa na tua vida, que Deus vai mudar o quadro da tua vida, e aí começa a largar um monte de profetada aleatória que não tem absolutamente nada a ver com a mensagem do Espírito. Porque a vontade que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã, nada mais é que troque essa natureza egoísta que você tem e seja uma pessoa amorosa. Troque essa natureza de você ficar sempre apontando o dedo para os outros e olha para dentro. Tira a trave do teu olho primeiro, para depois você querer ajudar o irmão com o cisco no olho dele. É essa a obra de Deus. Tirar a natureza velha que vem lá de Adão e colocar a natureza de Jesus. Não existe outra obra, não existe outra promessa. Ah, mas Deus me prometeu um casamento. Irmãos, Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino e a justiça divina, não é a sua justiça própria. Em primeiro lugar o reino e a sua justiça e o resto Deus acrescenta. Se você estiver no prumo, se você estiver debaixo da submissão da pedra angular que é Cristo, Deus vai acrescentar o casamento. Agora, Deus vai te dar um marido ou vai te dar uma esposa para quê? Para você se corromper em fornicação e luxúria e se esquecer do Senhor? Ah, esse domingo eu não posso ir no culto porque agora eu tenho que passear com meu marido ou com a minha esposa. Nós vamos olhar o Netflix. Quantos Deus permitiu que tivesse um matrimônio e abandonaram o Senhor? Quantos Deus permitiu que tivesse um bom emprego, uma boa condição financeira, agora não tem mais tempo para Deus? Tem tempo para ir vender, para ir comprar, para ir negociar, né? Eu comprei um campo, agora eu vou lá cuidar, não tem tempo para as bodas. Não é assim que está escrito na parábola? Não tem mais tempo para o Senhor. Aí quando não tem mais nada melhor para fazer, lembra, domingo tem culto, eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou no culto. Né? Ou quando vão no culto pensam assim, eu tenho que ir no culto porque Deus precisa de mim, eu tenho que ir lá orar pelos irmãos, pregar para os irmãos, louvar para os irmãos, porque eu sou bênção na obra, quando eu vou a coisa anda. Totalmente equivocado, totalmente cheio de ego. Irmãos, botem uma coisa na cabeça de vocês. Quando nós vamos congregar, seja numa célula, num grupo familiar, num culto, num estudo bíblico, nós não estamos indo lá porque Deus precisa de nós. Nós estamos indo lá porque é nós que precisamos de Deus. Mas Deus está aqui na minha casa. Tá, mas o corpo de Cristo flui vida. Eu sou apenas uma lâmpada sozinha, mas quando eu me reúno na congregação, são várias lâmpadas iluminando juntos. Tem um intercedendo, tem outro profetizando, tem outro orando, tem outro louvando. E isso é ser corpo. Eu não estou indo lá porque Deus precisa de mim, eu estou indo lá porque eu preciso de Deus e preciso dos meus irmãos. Nós temos que entender uma coisa. Deus gratuitamente te concedeu dons e ministérios. Para quê? Para que você fosse coparticipante da herança que é de Cristo. É Jesus Cristo quem está te dando uma oportunidade de você participar com Ele de uma glória eterna. Só que para você participar da glória, você tem que participar dos sofrimentos que Jesus também sofreu na terra.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Está escrito, não é achismo. Agora, o crente quer participar da glória, mas não quer passar o sofrimento. E qual é o sofrimento? Matar o velho eu. Acabar com essa natureza bobada e egocêntrica que nós temos de achar que somos alguma coisa. Vamos se olhar no espelho, irmãos. Quantas vezes Deus quer nos tratar, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos libertar, e a gente está mais preocupado com o que o pastor vai pensar de nós, o que o irmão vai pensar de nós, do que o que Deus tem visto em nós. Porque nós queremos agradar homens, nós queremos agradar pessoas, nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma santidade que não existe. Porque se tem alguma coisa boa em nós, essa coisa é Cristo. Eu sou falho e pecador, você é falho e pecador, e nós seremos assim até o último dia. Pare de correr atrás de glória terrena, porque isso vai te destruir e você vai ficar fora das bodas. Então, qual é a promessa que Deus tem para nós? Gerar o caráter de Jesus Cristo em nossa alma. Ponto. Não tem mais nada. Ai, Deus me prometeu carro, casa, dinheiro, patrimônio. Não, porque se eu dizimar ou ofertar, eu vou ganhar tudo em dobro. Não! Isso aí é profetada, isso aí é heresia. E se você está numa igreja que prega isso, eu tenho notícia para te dar. Você está dentro de uma sinagoga de Balaão. Porque não é assim que funciona. A promessa de Deus para nós é: salvei vocês do lago de fogo e vou transformar vocês, a vossa alma, segundo a imagem de meu filho Jesus. Ponto. Essa é a obra. Essa é a promessa. Se você está querendo coisas além disso, eu tenho notícia para te dar. Você corre um grande risco de quebrar a sua cara dentro da própria igreja do Senhor. Amém? Que essas palavras entrem em vossos corações, e aqueles que ficaram até aqui, eu peço encarecidamente, porque o YouTube tem algoritmos que eles rastreiam e controlam, digamos assim, a forma como as mensagens chegam. E para que essa mensagem chegue em mais pessoas, eu preciso muito que os irmãos curtam e compartilhem esses vídeos. Isso vai edificar mais pessoas, eu creio de todo o meu coração nisso. Não que eu de mim mesmo tenha algo especial para oferecer, mas o que eu tenho buscado trazer para os irmãos é uma realidade onde vocês aprendam a depender totalmente do Espírito Santo e não de líderes. A liderança está ali para nos servir. Servir. O maior servirá a todos. Eles estão ali para nos auxiliar a amadurecer. Mas agora, se você está há anos debaixo da autoridade de uma liderança, de um pastor, ou de um profeta, ou de um apóstolo, e você não cresce espiritualmente, eu tenho notícia para te dar. Você está mamando igual um porco gordo, porque você não evolui, você não amadurece. Você precisa amadurecer e chegar na mesma estatura da liderança. Não que você esteja competindo contra ela, não, você é um cooperador com ela. Agora, quanto mais irmãos começarem a amadurecer na fé, menos peso fica para as lideranças. Por quê? Porque a liderança ela está ali para nos auxiliar a amadurecer. Ela está ali como um ai, como alguém que está nos amamentando para que nós venhamos a depender um dia de alimento sólido e possamos fazer parte de toda a obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Uma igreja unida, cheia de amor e cheia dos frutos do Espírito, aonde nós, não pela nossa língua, mas pela nossa conduta, pela nossa postura, nós possamos ganhar almas para o reino, porque as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, muitas vezes elas não entram na igreja por causa do mau testemunho meu e seu. Então nós temos que mudar esse quadro e mostrar para o mundo que a igreja de Jesus Cristo expressa o Jesus Cristo que ela prega e não somente professa. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. Vamos buscar almas para o reino e não para placas denominacionais. Deus abençoe a todos.